Olá, eu sou a Carla, criadora da rúbrica A Lição, e hoje vamos descobrir mais um coração por trás da missão. Desfruta! Hoje a conversa será com uma pessoa que disse basta ao piloto automático. Quis sair da roda do hamster e criar uma nova realidade para si, e nesse processo percebeu que o propósito dessa mudança ia muito além dele. Teve uma vida longe de reais preocupações e isso afastou-o de ambicionar objetivos, sonhos e até mesmo maturidade. Hoje é um homem com H grande que mergulha continuamente no seu desenvolvimento pessoal e procura ser quem realmente é. Vamos conhecer o Tiago. Olá, Tiago. Olá, Carla. Gostaste? Obrigado Gostaste? Gostei, sim, senhor. Muito bom. Pronto, já conheceram o Tiago. Diz? Sim. A Carla mas isto foi muito pouquinho. Sim. Eu tirei algumas destas informações de coisas que foste partilhando, desde nos stories, aqueles posts de apresentação e assim, e foi algo que me intrigou, tu seres muito honesto com dizeres que a tua infância foi normal, que não tiveste preocupações assim exorbitantes, que foi sempre muito segura, etc. E isso fez-me questionar quando é que então ambicionaste o sonho, quando é que de repente se deu o clique e pensaste, ok, não é por aqui que eu quero ir, vamos mudar isto tudo e fazer diferente. Há sempre um clique, não é? Há sempre um clique. Mas então eu vou partilhar. Eu vou pegar no que tu disseste e vou partilhar aqui um bocadinho. Então, qual foi o meu clique? Pegando na sequência da história. O meu clique acho que acabou... Vamos lá ver. Eu já estava descontente com o que eu fazia profissionalmente há muito tempo. Foi uma coisa que eu senti imediatamente para ir no segundo ou terceiro dia de trabalho. Portanto, o meu pensamento foi, eu estava fechado naquela sala e eu pensei, ok, agora vai ser isto o resto da minha vida. Só que depois os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, é preciso um salário para pagar as contas, para começar a vida, não é? Ou pelo menos era essa a mentalidade que eu tinha. E atenção, eu não me arrependo nada do que fiz, acho que foi aquilo que tinha que ser. Mas o primeiro pensamento quando eu comecei a trabalhar na área foi precisamente esse. Só que vamos nos habituando e vamos nos acomodando, mas o sentimento acaba por estar sempre lá. Claro. Ele não se vai embora. O que é que me ajudou a fazer o gatilho? Porque eu não me interessava por desenvolvimento pessoal. Para mim, desenvolvimento pessoal era quem precisa disso é quem está doente. Eu não preciso dessas coisas. Ou seja, havia todo este orgulho por trás. Pois, isso foi uma das coisas que sempre me fascinou na tua história, foi tu, de certa forma, representares a maioria, desta vez vou falar mais especificamente para os homens, a maioria dos homens da sociedade, assim, que não se ligam muito a isso, ou que não acham que é coisa assim de mulher e de emoções e sensibilidade e assim. Sim. Eu, por acaso, não tenho muito por hábito de falar muito diretamente para os homens, mas eu sinto que isso é um caminho a percorrer. Porque acho que os homens precisam muito se libertar daquele orgulho, porque eu vim de lá. E a mim, eu acho que o que acabou por fazer com que o meu gatilho despertasse foi efetivamente o meu casamento. E isto é um padrão que eu vejo em muita formação que eu já tenho feito, tudo o que envolve desenvolvimento pessoal, há um padrão, que é 99,9% dos homens que lá andam, eles vieram atrelados à mulher. Que máximo! É um padrão. Eu até já, quando vou às formações e vejo um homem e vejo que ele está com a mulher, eu ainda não consegui encontrar um que não tivesse lá o gatilho. Porque as mulheres, primeiro elas são mais abertas ao novo e elas questionam-se mais sobre o que elas próprias sentem. O que me levou a despertar o gatilho foi precisamente isso. Foi eu perceber que ela estava-se a desenvolver, ela estava a procurar novos caminhos, eu também não estava satisfeito profissionalmente, tal como ela não estava, mas para mim era do género, ok, é assim, para que arranjar agora problemas? Porque Exato. uma mudança de carreira, procurar desenvolver-me, para mim era um problema. Porque eu mesmo de forma inconsciente já havia uma consciência de que
isso iria tocar em coisas que eu sabia que ia gerar conflito e dificuldades. E de onde eu vim, quase nunca tive dificuldades, foi-me tudo chegado de mão beijada, e tudo o que envolvesse, ok, isto vai trazer problema, vai trazer algo que eu não vou saber muito bem lidar, eu tento afastar. Aliás, o processo de tomada de consciência tem esse momento de afastamento, porque nós sabemos que vai doer. Há uma parte do nosso inconsciente que ele sabe que vai doer, e então ele afasta. Portanto, o meu gatilho foi precisamente esse, ela começou-se a desenvolver, houve um dia que ela simplesmente fez-me uma pergunta que foi, olha, vi isto, que foi quando eu iniciei no Network Marketing, vi isto, podias ir perguntar. E eu resisti, e ela perguntou-me, o que é que perdes com isso? E eu disse, realmente não perco nada. Pronto, e o que acabou por me mover foi talvez o amor, e foi, ok, acabei por ser curioso. E desde aí para cá que eu digo sempre, a base de tudo é nós sermos curiosos. Com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente não acredita, porque se tu não fores curiosa, tu repeles tudo à partida. Não deixas que nada chegue. Não é? Claro. Eu ontem vi um story de alguém que partilhou que era a água a correr, e aqui estava um tijolo e aqui estava uma esponja. A esponja absorvia, que era a humildade, e o tijolo era o orgulho. Bate e repele tudo. E é isto, quando nós não somos curiosos, pronto, e a partir do momento em que eu falei com aquela pessoa na altura, foi quando tudo começou a disputar em mim. Eu percebi que havia uma realidade para além daquela que eu não conhecia, percebi que havia um conjunto de pessoas a viver uma vida que eu já tinha pensado para mim, mas que eu não achava possível aquilo ser verdade, não é? E então depois foi um outro lado. Comecei a aprender uma coisa daqui, outra coisa dali, mais, e nunca mais parei, e percebi a importância, essencialmente, que o desenvolvimento pessoal tem para mim enquanto pessoa, para a forma como eu lido com os outros, para as portas que me abrem. Jamais pensei se calhar estar a fazer uma conversa contigo que és alguém que eu conheci no digital. Sim. Por exemplo. Portanto, eu até acho interessante a minha história vir de uma história que se calhar eu ouço pouca gente contar. Que é, normalmente há um padrão também das pessoas... Da jornada do herói. Eu também tenho a minha jornada do herói. Claro. Que foi sair daquele orgulho e sair da zona de conforto. Mas normalmente há um padrão. Às vezes as pessoas que eu conheço têm sempre um passado muito... Vamos lá ver. Um trauma grande. Algo muito grave que aconteceu. Mas hoje eu também sei identificar que aquilo que aconteceu em todo o meu crescimento hoje eu identifico como rejeição. Foi rejeição porque eu fui altamente subprotegido. Não precisava lidar com nada. E então isso trouxe-me talvez alguma insegurança, falta de autoestima, incapacidade de lidar com os problemas. Mas só consegui ter real consciência disto depois de mergulhar. Eu já era essa pessoa antes de tentar descobrir quem eu era. Só que eu era essa pessoa sem ter consciência que era. Exato. E, como eu digo muito nas minhas redes sociais, não há mudança sem consciência. Só a consciência não chega, é preciso nós agirmos em conformidade com aquilo que a gente aprende e aplicar. Mas a consciência é sempre o primeiro passo, porque se não houver a consciência, nós mantemos no mesmo registro, só preciso uma vida inteira, e depois, se calhar, quando chegarmos ao fim da vida, vamos estar a queixar de coisas que não fizemos ou que não tentamos. Exatamente. E tu sentes que, de certa forma, esse comodismo, mesmo que inconsciente, porque se tu vieste de um lugar em que aquela era a tua realidade, se calhar até foi mais difícil para ti. É claro que cada processo é um processo, mas quando tu tens um trauma, uma dor, ou és expulso de casa, por exemplo, tens que te virar, tu tens que fazer acontecer. Agora, alguém que sempre teve as coisas lá feitas e nunca teve propriamente que se esforçar muito por algo, esse comodismo inconsciente acabava por ser inimigo do teu sonho. Tu sentes que imagina que isso toldava a tua visão em acreditar que podias conquistar algo mais por ti mesmo? Ou mesmo tendo esse cuidado da tua família, tu sempre te sentiste empoderado e capaz de fazer o que tu quisesses? Vamos lá ver. Eu acabei por seguir um padrão de crenças que me foram implementadas. E quais foram essas crenças? Eu ouvi sempre
coisas principalmente do meu pai, coisas como nós não conseguimos mudar aquilo que somos, Ok. nós somos assim, vamos ser sempre assim, porque aquilo que nós somos não é possível ser alterado. Sempre fui incentivado a procurar um trabalho que me dê segurança e que, se eu fizesse pouco, melhor ainda. O importante era ter o meu ao fim do mês. Ok. E o que foi acontecendo na minha vida foi que eu não tinha sonhos. Profissionalmente, então, quando entendi que eu fazia aquilo simplesmente em troca do ordenado ao fim do mês, profissionalmente, sonhos era zero. E a única coisa que eu realmente quis foi, olha, quero ter a minha família e ter a minha casa. E ter o trabalho que não me chatei muito. E foi precisamente as coisas que eu encontrei. Eu arranjei um trabalho que não me chateava muito, fui saltando de trabalho em trabalho à procura de um trabalho que me fosse dando menos dor de cabeça, procurando essa segurança. Acabei por comprar uma casa, tal como eu fui idealizando. Também sempre idealizei, acho que por um conjunto de crenças, queria fazer uma licenciatura. Mesmo que, ok, qual é a licenciatura que queres? Não faço ideia. Quero uma que... Foi assim que eu decidi a minha licenciatura. Uma licenciatura que tenha um mercado de trabalho que eu sei que vou arranjar trabalho facilmente. Tudo fácil. Exato. Ou seja, a minha vida foi moldada por coisas fáceis, constantemente. De vez em quando havia algumas dificuldades, algumas decisões que eu Claro. precisava tomar. Mas, de forma geral, sempre foi decisões fáceis. O que é que mais me foi desafiando? E acho que tem sido o meu processo de transformação. Foi o meu relacionamento, porque é um relacionamento de há muitos anos. Estamos juntos há 16 anos. Ah, Portanto, caralho. essa é provavelmente a minha jornada de crescimento, foi toda com ela. E ela foi constantemente a pessoa que me foi desafiando, principalmente agora para esta fase. Foi ela que sempre foi a pessoa inconformada em querer fazer mais, em querer mais, em querer se desenvolver. E acabou por conseguir enfiar o bichinho cá dentro. E acho que a minha jornada é precisamente essa. É eu movido por algo que sempre foi importante para mim, que é o amor. Trazer... eu comecei a entender, ok, se eu não me desenvolver, se eu também não procurar aqui outras alternativas, eu vou acabar por perder a pessoa que eu mais amo. Portanto, que eu, antes de mergulhar mais a fundo em tudo isto, eu antes disso ainda fiz psicoterapia. Ainda tentaste ir por um caminho mais não é convencional, mas Depois andei um bocadinho pelos dois ao mesmo tempo. E depois também é interessante a mudança que eu faço da psicoterapia quando depois decidi terminar, porque foi um processo que me ajudou bastante, mas chegou a um ponto em que eu senti que andávamos constantemente à volta da mesma coisa e que não saímos do mesmo sítio, e eu, ok, não está a fazer mais sentido para mim, vou parar. Ainda fiz durante 1 ano e meio, porque quando é que eu parei? Parei quando eu comecei a entrar no mundo do empreendedorismo e comecei a conhecer outras coisas e pessoas que falavam de outras coisas fora da caixa, não é? E eu, ok, isto está-me a fazer sentido, eu quero explorar mais sobre isto. Quero ler mais, quero procurar formações, cursos, e hoje sinto que me ajudou mais. Atenção, a psicoterapia ajudou-me, mas sinto que me ajudou mais formações que eu fiz na área comportamental do que propriamente a psicoterapia, porque formações sobre, mesmo nós aprendemos como funciona o nosso cérebro e como nós o podemos controlar e controlar as nossas emoções, os pensamentos, essencialmente. Acho que muda completamente a nossa vida e para mim isso faz muito mais sentido. Obviamente que eu concordo com o tradicional e acho que é importante, mas não acho que só o tradicional, na minha opinião, chega. Acho que as duas coisas juntas é a base. sim, é o ideal. Mas tu tiveste que lidar com o julgamento e com a descrença das pessoas à tua volta, ou, e tirando a tua mulher, né, que há de ter sido fundamental, ou as pessoas lidaram bem, era do género, olha, queres ir, vai, queres fazer isso, faz. Então, vamos lá ver. Na altura, quando eu decidi abraçar o network marketing, foi uma coisa que eu jamais na minha vida pensei fazer. Hoje eu tenho clara consciência que não é o modelo de negócio que eu me identifico para fazer. Mas só ganhei essa consciência porque fui para cima, porque fiz. Porque senão ia ficar na dúvida na mesma. Mas na altura, para mim, dizer que estava a fazer aquilo foi tirar dentro de mim eu tinha vergonha de dizer, percebes? É, Fazemos a vergonha ao de cima, pessoas
disseram-me que eu estava a levar uma lavagem cerebral, pessoas disseram que tinham pena de mim. Levei com um bocadinho disso tudo. Meus pais simplesmente aceitaram, não fizeram grandes comentários, mas algumas pessoas, especialmente amigos, que eu já tinha de longa data, esses sim. Tive pessoas a quem eu mandei mensagem na altura que simplesmente me bloquearam e deixaram de falar comigo. Eu, ainda há pouco tempo, fiz uma sequência de histórias a falar sobre isso que me aconteceu. E foi isso que me aconteceu. Pessoas que deixaram de me responder, deixaram de... uma ou outra bloqueou. Portanto, hoje eu percebo que, ok, está tudo bem. Hoje eu percebo muito melhor do que eu percebia na altura, e na altura foi difícil de ultrapassar. Tive, inclusive, pessoas que na altura estavam comigo no negócio que chegavam a dizer: o Tiago já teve todos os motivos para desistir e continua cá. E eu acabei por desistir, não pelas críticas que levei, mas por eu ter percebido que aquele não era o meu caminho. Houve um momento que eu percebi, ok, eu preciso mesmo de mergulhar no meu autoconhecimento. Aí acaba a chave. E hoje sim, começo cada vez mais a perceber. Hoje percebo que é um processo. Depois de entrar já não... É um processo que vai ser para a vida, provavelmente. Porque o teu nível de consciência é uma coisa que muda e hoje faz sentido uma coisa, amanhã pode fazer outra. Mas sim, foi difícil lidar com isso, foi difícil lidar com a vergonha que eu próprio sentia de assumir e de dizer algumas coisas. Para todos os efeitos, vergonha do quê? Do julgamento, da crítica, do que os outros pensariam, e com tudo isso, tu acabas por não trazer a tua verdade para cima da mesa. E acabas por, de certa forma, estar a fazer uma coisa, mas preso por coisas que estás a sentir, e depois acabas por não conseguir dar tudo de ti, por medo de críticas e de julgamentos em que muitas vezes as pessoas nem sequer nem querem saber isso. Algumas criticam, sim, algumas criticam, mas outras não estão nem aí. Sim, eu sigo uma influencer que fala muito na síndrome de Madonna, que nós achamos que todas as pessoas estão a olhar para nós e que Sim. desaparecemos uma semana das redes, temos que voltar com todo um storytelling e toda uma história, e as pessoas estão nem aí, é só aparecer, é só fazer. E eu identifico muito com o que tu falaste, porque eu no início é essa a palavra, é vergonha. Eu durante grande parte do tempo em que me iniciei neste projeto, eu não dizia que era terapeuta, eu não dizia que era coach, eu não dizia nada, eu era qualquer pessoa assim de fora que me perguntasse, eu era bióloga. Mesmo já tendo acabado o curso da biologia, eu continuava a esconder-me por trás dessa capa. E ainda mais interessante foi quando me iniciei nas terapias energéticas, então aí eu fui só coach durante muito tempo para as pessoas à minha volta, porque ainda assim era mais difícil, era mais fácil para mim explicar que era coach e o que é que eu fazia do que nas terapias energéticas e na parte mais espiritual da coisa. Então essa vergonha é altamente limitativa e enquanto eu a carreguei, não andou para a frente o meu negócio, eu fui conquistando coisas, é verdade, fui conhecendo pessoas, mas a virada deu-se quando eu me assumi. Isto aqui parece estar a falar uma coisa. Se nós olharmos assim de fora, nós percebemos porquê tanto filme? É só dizeres aquilo que tu queres, é só dizeres aquilo que tu amas fazer, mas dentro de nós há uma ferida aqui do medo da rejeição e da falha, e depois escorramar os outros vão se rir de mim, sei lá, tudo o que for, e tu, apesar de ser mau, obviamente terem-te bloqueado, mas mais vale do que aquelas pessoas que eu por acaso foi mais nesse sentido, que eu não tinha coragem de tirar da minha vida e que estavam continuamente a mandar piadinhas, a dizer uma coisinha ou outra para descredibilizar aquilo que eu fazia, e isso também acaba por ter um impacto muito grande no teu trabalho e até na tua autoestima, porque se as pessoas estão sempre a dizer uma coisa, tu por muito que queiras lutar contra isso, há dias mais frágeis em que tu ficas a pensar, será que aquilo é verdade? Será que eu faço mesmo isto bem? Será que é suposto eu estar aqui? Então é uma jornada, e para mim é de muita coragem mergulhar no desenvolvimento pessoal, porque não é só sobre nós temos que lidar com um monte de coisas à nossa volta e com um monte de pessoas adormecidas e fazermos termos esse cuidado de, apesar de estarmos neste processo, não nos sentirmos superiores a quem não está.
até um sentimento às vezes de pena da pessoa não querer acordar e não querer fazer diferente. E então há aqui um monte de coisas para equilibrar, que eu acredito que tu apanhaste o gancho certo, e se calhar foi pelas formações certas que fizeste, para conseguir que foi a autorresponsabilidade, porque eu demorei um bocadinho a chegar aí e foi fundamental. Tu sentes que esse conceito de autorresponsabilidade foi crucial para a ponte do menino para o homem, digamos assim? Sim, houve alguns conceitos que para mim foram fundamentais e que começaram a chocar mesmo comigo. Autorresponsabilidade, o vitimismo. O vitimismo é outro que também eu acho que é... Mas antes de falar disto, ainda queria voltar atrás a uma coisa que estavas a dizer, porque essa questão da vergonha que estavas a falar, ela está essencialmente relacionada com toda uma vivência de ambiente que nós temos desde que nascemos até ao dia em que alguma coisa desperta em nós e nós começamos a pensar diferente, só que esse diferente é diferente, lá está, de tudo o que a gente sempre viveu. Certo. E então não é normal. A nossa voz interior, que todos temos, não é? Ela está sempre aqui a palrar. E olha, isso não é normal, mas que raio estás tu para aí a inventar? Porque é que tu queres fazer isso? Quem é que és tu para fazer isso? A vida não é assim. E ela está sempre aqui. Toda a hora. E esta voz também é uma coisa que quando tu não tens, tu só a combates quando tu ganhas consciência dela. E quando consegues simplesmente parar e ouvi-la. Ok, vou-te ouvir. Diz lá o que tens a dizer. Isso é muito visual, mas é realidade. É assim Diz lá o que tens a dizer. Ok? Eu ando a desenvolver agora algo na minha cabeça para a minha marca pessoal e quero trazer uma coisa que, pá, eu nunca pensei fazer, uma simbologia através de uma fênix que eu quero trazer. E eu tenho sempre aqui a voz a toda a hora a dizer, olha, parvoíce é essa, o que é que estás a pensar fazer? Ninguém vai levar isso a sério. Ela está sempre aqui. Mas eu estou a fazer a mesma. Porquê? Porque eu consigo ouvi-la e consigo perceber que, ok, tudo o que ela me está a dizer são coisas do meu passado, coisas que ela acha que são normais e ela quer me proteger de eu ser criticado, de eu ser julgado. E quando nós ganhamos esta consciência... Mas pronto, voltando ao tema da autorresponsabilidade. Eu acho que autorresponsabilidade e vitimismo são duas coisas muito, muito importantes, porque o vitimismo, então, eu acho que o vitimismo e a autorresponsabilidade, elas estão, de certa forma, conectadas. Porque a autorresponsabilidade, a responsabilidade é uma coisa tão simples como quando tu ouves a frase que, ok, tudo aquilo que tu tens hoje é fruto de decisões que tu tomaste ou de decisões que tu não tomaste e tu és o único responsável por elas. E depois aí é onde entra a vítima. E a vítima diz assim, isso não é bem assim, mas a mim aconteceram coisas que a outra pessoa não aconteceu, e a minha história é diferente. Independentemente da história que a gente tem, nós temos sempre uma decisão que a gente pode tomar. Ou não tomar. Não tomar também é uma decisão. Eu, quando fui mudando, por exemplo, de trabalho, à procura de fazer menos, eu hoje, na minha área que eu ainda hoje tenho que trabalhar, eu tenho autorresponsabilidade para assumir que eu hoje, nesta área que eu não quero ficar por esta minha vida e que estou a fazer esta transição, eu sei que hoje, por fruto de decisões que eu tomei em mudanças de trabalho que eu fiz, eu hoje estou a perder conhecimento da área que eu podia ter adquirido há 3 ou 4 anos atrás. Por escolhas que eu fiz. Eu assumo a minha autorresponsabilidade que se eu, imagina, hoje quiser arranjar um trabalho onde sejam precisas maiores características técnicas disto que eu faço, eu sei que vou ter muito mais dificuldade. Mas estou completamente ciente disso e assumo a responsabilidade. Sei que foi responsabilidade de eu procurar trabalhos onde eu tivesse menos dores de cabeça e onde eu sabia que ia ser menos desafiado. Foi autorresponsabilidade por eu saber que desde há 2 anos e meio, 3, enverguei no desenvolvimento pessoal e comecei a descobrir que quero envergar para outra área e todo o meu esforço e dedicação está aí. Na parte comportamental, emoções, coach, tudo o que eu quero fazer, todo o meu esforço está direcionado para aí. Ou seja, eu
assumo essa responsabilidade de saber que na área que eu quero sair, eu hoje tenho menos conhecimento do que o que tinha, se calhar, há 3 ou 4 anos atrás, porque deixei de investir e num cenário muito negativo em que tudo do meu empreendimento corresse mal, eu sei, por responsabilidade, que iria ter mais dificuldade em encontrar uma coisa melhor. Mas eu estou ciente dessa responsabilidade e estou a assumir o risco. É isso. Tu estavas a falar há bocadinho do vitimismo e da autorresponsabilidade de andarem assim. Eu acredito que são dualidades do mesmo espectro, porque é quase como o medo e a fé. É impossível coexistirem, portanto aqui é um bocadinho a mesma coisa. Tu ou assumes a responsabilidade ou estás no papel de vítima. É um bocadinho isto. E, aliás, quando eu estou diretamente em sessões ou qualquer coisa com esse padrão, um dos conceitos máximos que se leva sempre é este da autorresponsabilidade, porque normalmente as pessoas com uma tendência mais vitimista têm tendência a colocar aquilo que tu disseste, a colocar o problema fora, porque eu tive uma vida assim, porque eu passei por isto, porque foi muito difícil. Efetivamente há histórias sim muito difíceis, mas que não têm de determinar o nosso futuro. E eu acho que esse se calhar é um dos maiores problemas das pessoas, é que acham que aquilo que elas passaram foi tão duro que seria uma ousadia elas desapegarem-se daquilo, porque se elas se desapegarem daquilo vai voltar a acontecer, se elas baixarem a guarda vão voltar a sofrer. E esse padrão de autossabotagem é o que nos deixa reféns do carrasco, do crítico interno que fica ali com aquela tal voz que tu falaste. E se nós olharmos para isto de uma perspectiva mais ampla, muitas vezes essa voz é fruto de coisas que nós ouvíamos na infância, ou de coisas que fomos ouvindo à nossa volta, seja ou até presenciando, porque aprendemos muito por modelação, e se a minha prima, por exemplo, tomou aquela decisão e foi criticada por toda a família, então eu não posso tomar essa decisão. E vamos tendo estas associações e fazendo estas lealdades inconscientes que nos travam completamente. Então é como se a tua mulher fosse a chave que abriu os aluquetes para tu te conseguires libertar de tudo isso. É muito bom. Sim. E eu acho que, na verdade, a voz, não é? Elas são as nossas crenças. Sim. E o grande problema disso é que nós enquanto seres humanos, nós vivemos para provar que as nossas crenças são verdadeiras. E é isso que não nos permite sair do estado de inconsciência para o estado de consciência. Porque qualquer coisa que venha contradizer aquilo que nós acreditamos, se nós formos orgulhosos ao ponto de nem sequer nos questionarmos, nós assumimos aquilo como uma verdade absurda e ela nem sequer é questionada. E nós somos tão moldados, principalmente por notícias, notícias, pais, professores, etc. Mas eu acho, por exemplo, notícias, que é uma coisa que nós somos habituados a ver desde sempre. E elas são tão repetitivas e dão a toda a hora na televisão. E eu não sei como é que foi contigo, mas eu fui criado com a televisão sempre ligada. Sim, eu também. Inclusive eu tenho um padrão no veleiro. Eu via montes de velas. Também eu. Hoje percebo a porrada de crenças que aquilo enfiou no meu cérebro. E as pessoas não se permitem sequer a questionar isso. Eu quando digo a alguém, porque eu hoje, ainda ontem disse naquela brincadeira, acho que vou vender a televisão da cozinha. Eu não ligo a televisão da cozinha. Na última casa que eu tinha 3 ou 4 televisões em casa. Entretanto, quando mudei de casa, já só meti 2. E as 2 que cá tenho, liga da sala de vez em quando, mas quando liga é para ver alguma série ou algum filme que eu queira ver. Sim. Porque notícias, eu vejo o essencial que eu preciso para estar minimamente informado, porque deixei de ver. E o engraçado é que, quando eu falo com as pessoas à minha volta, que fazem parte, que sempre fizeram parte do meu ambiente, né? Os meus pais, amigos, eu percebo que todos eles estão no ambiente de onde eu saí e eu percebo a diferença gigantesca. As conversas que eles têm, imagina, às vezes ligo à minha mãe
já viste quem morreu? E eu, não, É isso que eu ia dizer há bocadinho, que não. é vivem a vida do que ouvem das notícias, das novelas, visto o que aconteceu ontem na novela, olha, visto não sei o que é que está a acontecer, Yeah. e depois quem não sabe, ai, tu não te importas, tu não tens humanidade, tu não sei o quê, e nós só estamos a viver a nossa vida e a tentar Exatamente. dar algum contributo para aquilo que nós podemos efetivamente contribuir, porque a Eu acho realidade é que, que a maioria das coisas... eu acho que a chave é essa que eu acabaste de dizer, que é, quando tu decides empreender, já não vou dizer empreender, mas quando tu decides mergulhar no teu desenvolvimento, procurar conhecimento, procurar estar num processo de autodesenvolvimento constante, eu acho que isso traz-te, como é que eu ia dizer, acaba por trazer até um hobby, que te permite focar-te em ti e no teu próprio desenvolvimento, e tu deixas de te preocupar com, olha, morreram mais não sei quantas pessoas na guerra da Ucrânia. Eu tenho pena, eu não queria que tivesse havido guerra na Ucrânia. Mas não me adianta de nada para mim ficar horas em frente à televisão a levar com aquelas notícias a toda a hora. E quem diz da guerra, diz da política, diz do futebol, diz tudo o que está sempre a dar, não é? Que é política, futebol e guerra. Essencialmente é isso que passa na televisão. E as pessoas ficam... Porque a verdade é que as pessoas, elas precisam daquela distração. Porque a vida delas é tão desinteressante. Isto é um bocado duro de dizer, mas a vida delas acaba por ser tão desinteressante que elas precisam daquele foco, ok? Para terem algo para que falar, Pensar, para fazer... para pensar, para se animarem. Já viste agora, o governo vai tomar aquela decisão. Ok, boa, vai tomar, bom, segue. Não passar a vida a falar naquilo e discutir sobre coisas que a gente não tem controle nenhum. Nós vemos pessoas a discutir N coisas na televisão, ou mesmo quando tu vais a um ambiente de pessoas talvez que não se desenvolvem tanto e que estão naquele, como é que eu ia dizer, naquele looping. E as conversas delas são sempre as mesmas e discutem sobre as mesmas coisas. E elas não percebem que é uma imbecilidade estar a discutir sobre certas coisas que elas têm zero controle e são capazes de estar horas a falar sobre uma coisa que elas não têm nenhum controle. É isso. Eu tenho fugido, neste momento o que eu mais tenho fugido é de conversas e às vezes até com pessoas à minha volta e tudo mais, eu digo, olha, vamos mudar ou qualquer coisa, porque eu não gosto e cada vez me sinto mais incomodada quando as pessoas ficam horas a falar sobre o que devia ser. Porque isto devia ser assim, porque aquilo devia não sei o quê. E isso tem criado dentro de mim um sentimento de esta pessoa está a viver o que devia ser, mas não é o que é. Tu tens muito mais impacto social e humanitário e familiar, o que tu quiseres, se tu te focares no que é. Enquanto tu te focares no que devia ser, tu não vais mudar nada. Não vais mudar nada. Não vais mudar nada. É isso que as novelas e as notícias muitas vezes trazem, e a política, e são temas, a política, etc., são temas muito importantes, mas que só vendem se estiverem no lado tóxico. No lado tóxico. Porque se eles tentarem... Qualquer notícia. É isso. Eu reparei nisso quando eu nunca janto nem almoço com as notícias a dar, a não ser quando estou em casa de pessoas que o fazem. E no outro dia eu estava a jantar e estava a dar a notícia, estava lá notícias e depois começaram a falar de São João. Eu até me empolguei porque de repente estava a almoçar e estava a ouvir o festejo que se faz cá no Norte, estava a ver, deu 1 minuto. Exato. Falaram do São João 1 minuto lá, mostraram as marteladas, o fogo de artifício e pronto, e foi muito giro. E acabou, e voltou à notícia que estava a dar antes. E eu fiquei, o que é que foi isto? Porque a verdade é que aquela notícia impactante, ela acaba de certa forma por libertar. A verdade é, está feita para despertar interesse das pessoas e aquilo que impacta, normalmente, e não devia ser, são as coisas negativas. E é assim que se criam as crenças, por exemplo, as crenças em relação ao dinheiro. Há uma notícia qualquer sobre uma burla que aconteceu. Abre o jornal com a burla. Mas não abre o jornal com alguém que, a fazer qualquer coisa, com um empreendimento qualquer, conseguiu impactar milhares de pessoas, mudou a vida de milhares de pessoas, tornou-se milionário
à pala disso, isso não passa. Porquê? Não. Porque isso vai gerar nas pessoas sentimentos de inveja, ele teve sorte, as pessoas não têm interesse por isso. E um dos problemas das pessoas não se desenvolverem é que as pessoas nem sequer... Quem não está nesse processo de autodesenvolvimento, um dos problemas que eu sinto é que as pessoas não conseguem apreciar o sucesso do outro. Elas querem que o outro esteja bem, mas não melhor do que elas. Sim. E eu acho isto muito grave. É grave porque tu perdes... Diz isso. Desculpa, e atenção. Obviamente que todos nós, em algum momento, e pela forma como fomos criados e pelo que fomos ouvindo, já podemos... Eu já senti isso, provavelmente tu já sentiste isso. Sim. O que é grave é nós permanecermos nisso a vida inteira. Não é? Permanecermos nisso a vida inteira. E ficarmos ali presos às coisas que a gente acredita para o resto da vida. E com foco no que o outro conseguiu. Sim, eu uma vez li uma frase que está num livro que é a Psicologia do Dinheiro. E diz lá uma frase que é o teu mundo, ou seja, o nosso mundo interno, aquilo que a gente vê, e mesmo o nosso mundo financeiro, ele representa 2% da realidade que realmente existe no mundo. E a verdade é que é. Se nós pensarmos, a verdade é que é. Eu tenho uma realidade financeira, mas alguém que montou uma empresa multinacional tem uma realidade financeira completamente diferente da minha. E alguém que montou um restaurante tem uma realidade diferente da minha. E por aí adiante. Cada pessoa tem uma realidade completamente diferente. E nós analisamos o mundo e falamos do mundo como um todo, sendo que parece que é tudo igual. As pessoas têm que pensar da mesma maneira, as pessoas têm que fazer as coisas da mesma maneira. Por exemplo, pressões da sociedade, que são muito comuns. Casares, comprares casa, comprares carro, ter filhos. Tudo isto são padrões da sociedade que são dados como, não, tu tens de fazer isto para tu teres uma vida feliz e uma vida que vale a pena. Porque este é o padrão. Então tu não queres ter filhos? Então tu não queres casar? Mas que raio é que se passa na tua cabeça? Tu não és normal. Mas depois já acham normal terem os filhos em casa, pequenos, agarrados a tablets. Isso já acha normal. E isso é outra coisa que eu acho que é fundamental trazer para aqui para o online, e nós temos de trazer essa voz para o online, que eu acho que hoje em dia as pessoas não sabem fazer a diferença do que é normal e do que é comum. Ser comum é uma coisa, ser normal é outra. Completamente diferente. Não é? É normal eu chegar, sei lá, chegar a casa e o meu filho não me vir dar um abraço, ou não me dar um beijo, ou não me dizer olá porque está agarrado ao tablet. Pode ser comum, mas isso não é normal. Isso é uma pauta muito importante. Aliás, acredito que é um dos maiores problemas neste momento na sociedade, é esse apego. E depois eu acho muita piada quando os mais velhos dizem que o problema é da juventude e que estão sempre nos telemóveis e não sei o quê, e depois eles estão nos jogos do Facebook a fazer scroll lá nos feeds, e esse apego que há a esse lado. Aliás, se formos a pensar por aí, há pessoas até que só veem notícias no Facebook, mais vale verem na televisão, pronto, escolhendo uma ou outra, e isso torna-se altamente limitante e perpetua um monte de crenças que depois, quando nós tentamos mostrar algo que é oposto a isso, nós é que estamos mal. Porquê? Porque o comum é isso acontecer. E eu sempre ouvi nessa questão financeira, a minha avó sempre disse uma coisa que me ficou muito marcada e que passou de crença a motivador, quando eu consegui desconstruir. Ela sempre me disse, quem nasce pobre, morre pobre. E eu sempre trouxe isso para mim, ou seja, ok, esta é a minha realidade, é isto. E ao mesmo tempo, sempre estudei muito, eu sempre fui muito boa aluna, porque eu ansiava que era isso que me ia trazer dinheiro e prosperidade, etc. Na escola, no ensino convencional. E depois, quando eu consegui desconstruir essa crença, acabou por ser um motivador para mim, de eu, de certa forma, permitir que a minha avó
termina a vida dela com uma ideia diferente. De, ok, veja, é possível viver desta forma. Porquê? Porque muitas vezes nós limitamos os nossos sonhos por esse tipo de crenças. Eu percebi, quando comecei a ter mais sucesso neste meu trabalho, que eu me sentia infiel à minha família, desleal, digamos assim, por estar a viver do meu sonho. Porque é como se isso não fosse normal. O normal é teres um trabalho comum para pagar as contas. Tu seres feliz no trabalho é uma coisa estranha. Ou gostares realmente daquilo que tu fazes. Então desconstruir este monte de crenças é como se tu carregasses um bocadinho dos processos da tua família também nos ombros e acrescenta uma pressão astronomicamente superior ao teu próprio processo. Tu conseguiste fazer já este desapego e este distanciamento ou ainda vais apalpando terreno? Umas coisas é mais fácil de lidar com a tua família, noutras mais complicado? Não, às vezes ainda é um processo, porque imagina, a minha mãe faz uma coisa ou diz uma coisa muitas vezes que é, então, mas a vida é mesmo assim. Imagina, se calhar nós aqui em casa pensamos, olha, um dia se quisermos ter filhos, nós não queremos ter uma vida em que eu saio de casa às 7 da manhã, chego a casa às 7 da noite, tenho ali 1 hora para lhe dar banho, dar-lhe de comer e depois ele vai dormir e nem sequer tenho tempo para estar com ele. Se nós pensarmos, sim, a maioria das pessoas vive esta realidade. A maioria vive. Mas também porque a maioria não está disposta a fazer diferente para mudar essa realidade. Claro. Portanto, tem que ser assim. Não? Ok? É normal, é comum. A vida do cidadão classe média, classe média ser assim. Ou mesmo classe baixa ser assim. Sim, provavelmente é. Tem que ser para mim. Tem, se eu não quiser fazer nada diferente para não ser. É isso. Há uma frase. Mas tem que haver pessoas que trabalhem das 9 às 6, tem que haver pessoas que trabalhem nos colégios para os meninos estarem lá. Eu concordo, vai ter de sempre haver pessoas para tudo. Mas eu não tenho que ser essa pessoa, é só isso. Exato. Uma pessoa pode ser realizada a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, o que eu sinto é que, imagina, tu procurares mudar a tua vida, procurares independência, procurares liberdade, procurares fazer aquilo que tu gostas, procurares ter mais rendimento financeiro. Tudo isto é legítimo, mas as pessoas não veem isto como legítimo. Até parece que é falta de humildade. É falta de humildade. Mas tu já tens um trabalho, a Mónica já tem um trabalho, por que é que vocês querem procurar diferente? Já não estão bem assim? Ok, estou bem. Mal não estou. Há pessoas que estão muito piores do que eu. Mas nós limitamos-nos. A verdade é esta. E sim, imagina. Quero ter mais dinheiro do que aquilo que tenho. Isto para a maioria das pessoas, e eu batalho sempre, a grande maioria das crenças que o ser humano tem a ver com dinheiro. Direta ou indiretamente tem a ver com dinheiro. Eu ainda tenho muitas crenças com dinheiro. Sim. Estou a trabalhá-las. Imagina, eu tenho uma crença e estou a tentar trabalhá-la. Eu tenho a crença de que para ter mais dinheiro é preciso matar-se de trabalhar. Eu tenho esta crença. Eu sei que ela não tem que ser verdade, mas é um processo. Claro. Percebes? Mas as pessoas nem sequer têm consciência disso. E veem tudo isto como, quer mais dinheiro, ganancioso. E nem percebem que essas crenças criam a sua própria realidade, porque provavelmente tu só estás a desconstruir isso porque percebeste que te estavas a matar a trabalhar porque tinhas essa crença. Então, há uma frase que eu estava a ouvir e que me veio, que é justo que muito custe o que muito vale. Portanto, quem quer estar na média, que é só isso que significa medíocre, pessoas medíocres querem estar na média, é normal que não precisem de fazer tanto esforço. E quando eu digo isto não é trabalhar muito, é, por exemplo, eu estar constantemente a desenvolver o meu interior, a mergulhar no meu desenvolvimento pessoal. Isso custa? Custa. Vai haver portas que se vão abrir, feridas que vão ser despertadas de certa forma, memórias que vão surgir. Custa.
mas é justo que muito custa o que muito vale, nesta perspectiva de nós olharmos para as coisas e depois também conseguirmos, de certa forma, ter um valor diferente perante elas. Porque aquilo de alguma forma, tu criaste aquele impacto na tua vida e isso tem um sabor completamente diferente do que muitas vezes estamos habituados. Mas, por exemplo, se tu tivesses que decidir qual é a melhor e a pior parte de seres tu, o que é que seria? A melhor e a pior parte de ser eu? Sim. É assim, eu acho que a melhor parte de ser eu, ou de qualquer um de nós sermos nós próprios, eu acho que ainda hoje estava a ler sobre isso. E o que eu li sobre isso é a grande maioria do ser humano, ele passa uma vida a tentar ser quem ele não é. Porquê? Sim. Porque tu passas a maior parte da tua vida a querer agradar à maioria, ou às pessoas à tua volta. Simples assim. E imagina, eu sigo muito o Wendel Carvalho. Sim. E o Wendel diz uma coisa muitas vezes que voltando ao que eu te falei no início, há um padrão de homens que eu vejo neste mundo, que é, eles vêm através das mulheres. E o Wendel, ele despertou muita crença nele a partir do momento que conheceu a Karina. Sim. E ele diz muitas vezes, homens, ouçam as vossas mulheres. E eu, claramente, o que fez a mudança em mim foi eu ter arranjado a pessoa certa que quis olhar para mim. Porque eu tinha tanta falta de autoestima e tanta falta de aceitar quem eu era, que eu fazia tudo o que outra pessoa quisesse que eu fizesse. Eu não tinha vontades. Imagina, Tiago, o que é que vamos fazer no fim de semana? O que tu quiseres. A fuga. E antes de eu ter a Mónica na minha vida, já há muitos anos, ainda era adolescente, não é? Tive uma outra namorada que ela fazia literalmente o que queria de mim. E eu deixei de falar com melhores amigos porque ela quis que eu deixasse de falar. Ou seja, eu anulava-me completamente. Portanto, eu sei o que é esse papel. E só me comecei a vir para cima porque a pessoa que está comigo hoje puxou muito para mim. Ela teve uma paciência gigantesca. Porque não tinha personalidade. Eu não tinha personalidade. Então, para mim, eu acho que o melhor que tu mesmo é sentir-te livre. Mas para tu te sentires livre, eu acho que eu ainda estou no processo. Claro. É libertar-te completamente da vergonha. Ok. Para mim, esse é o processo. É tu libertar-te completamente da vergonha. Imagina, como é que eu digo? Há pessoas que olham, ele agora é blogueiro e faz vídeos no Instagram. Mas as pessoas não percebem o que está por trás de fazer um vídeo no Instagram. E, por exemplo, para mim, hoje, se calhar ainda admito que é difícil, ou se calhar ir ali na rua, decido fazer um vídeo, mas se eu sinto que há alguém que pode estar a passar na rua um bocadinho ao meu lado, eu não faço. Exato. Isto mas hoje eu sei identificar. Por exemplo, hoje eu sei identificar que eu, ao longo da minha adolescência, eu nunca gostei de falar ao telefone ao pé de outras pessoas. E eu não falava nada de mal com ninguém ao telefone. Simplesmente eu hoje sei que havia ali sentimentos de vergonha de eu falar ao pé de outra pessoa. E então eu acho que tu seres tu próprio é liberdade. Tu não tens medo de dizer o que tu acreditas, as tuas crenças, e muitas vezes ainda é o que eu sinto que faço, mas também acho que tem um bocadinho a ver com o meu perfil. Estão pessoas ao pé de mim a falar uma coisa com a qual eu hoje já não me identifico. Eu não sou aquela pessoa de, olha, vou-me pôr na conversa e vou destruir aqui as ideias todas. Não, eu deixo-as estar no processo delas porque eu sei que, independentemente daquilo que eu vá dizer, as pessoas não vão estar abertas e eu não sou responsável por mudar nada daquilo que elas pensam. Mas imagina, o que é que eu tento fazer no online? É essencialmente trazer consciência. Porque as pessoas não têm consciência que têm um problema. E essa é a grande dificuldade de quem trabalha com desenvolvimento pessoal. É trazer a pessoa a entender, olha, tu tens este problema, tu não estás a sentir que tens este problema, mas tu tens este problema. E, por exemplo, as duas coisas, que quando eu comecei a entender o impacto que tem, que sinto que tem total impacto em mim e na forma como eu vejo as coisas hoje,
é crenças e o ambiente. Para mim, são as duas coisas que, trabalhadas, fazem uma diferença gigantesca. As crenças, quando eu comecei a ler sobre crenças, foi no livro do Tony Robbins, do Poder Sem Limites. Acho que foi das primeiras vezes que eu li sobre crenças. Hoje eu entendo que, na altura que eu li, eu não percebi metade do que ele falou. Sim, isso aconteceu-me também. Hoje eu tenho aqui o livro para voltar a reler, porque até quero aproveitar o conteúdo que está no livro para fazer o curso que eu estou a pensar fazer. Ah, que máximo! E quando eu comecei a explorar mais a fundo, depois andei cursos da Febracis, da Susana Torres, e muita gente que eu comecei a ouvir falar sobre as crenças. Pá, as pessoas não têm ideia do impacto das crenças. Porque a crença molda tudo aquilo que tu sentes. E quando eu fiz o MET-CIS, que é o programa de inteligência emocional da Febracis, de Paulo Vieira, ele explicou aquilo de uma forma que eu adorei. E tem um impacto mesmo muito grande, que é, tu tens um acontecimento na tua vida. Imagina, nós estamos aqui a falar. Imagina que por algum motivo nós começamos aqui a discutir. Este é o acontecimento. O acontecimento, nós discutimos aqui. E houve um pensamento que surgiu na tua cabeça e na minha cabeça. Esse pensamento, vim falar com a Carla, foi uma porcaria, começámos a discutir. Sentimento. Sentiste zangado, sentiste revoltado, frustrado, estive aqui a dar o meu tempo e a conversa não prestou para nada, ainda discutimos. O sentimento foi este. Gerou uma crença. A crença é, não só quando eu falo com a Carla, ou se eu decidir fazer uma outra call com outra pessoa, daquela vez que eu fiz com a Carla, nós discutimos. Este é o pensamento que vai surgir. E quando vais pensar, aquela pessoa convidou-me, mas daquela vez que eu fiz com a Carla, correu mal. Sentimento. Não tenho vontade de fazer, não me quero sentir frustrado. O que é que alimenta? Alimenta a crença que sempre que eu faço uma call online com alguém, vai correr mal. E isto vai alimentando. E o sentimento fica cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E, portanto, por isso é que eu digo que a base de tudo é controlares os pensamentos que tu tens perante qualquer tipo de situação na tua vida. Só que as pessoas não identificam porque é que imagina, tiveste um acidente de carro e tu, mesmo quando tens um acidente de carro, seja ele mais grave, menos grave, eu só tive um acidente, que ainda levei uma boa mocada, mas a forma como tu reages àquele acontecimento, seja um acidente, seja outra coisa qualquer, a forma como tu reages, ele vai despoltar sentimentos em ti e esses sentimentos moldam a crença sobre aquele acontecimento que depois é para aquele acontecimento, mas é para qualquer outro acontecimento semelhante. Portanto, o impacto que eu percebo que as crenças têm, porque depois as pessoas não pensam disto desta maneira. Ah, não. Eu às vezes tenho que pensar e pensar, para lá, cuidado a falar de crenças, as pessoas nem sequer sabem o que é que são crenças. Porque eu lá atrás não sabia. Só que para mim agora é uma coisa tão banal que eu percebo que quando às vezes falo de crenças, há ali pessoas que não percebem o que é que eu estou a falar. E elas não pensam na forma como o que elas estão a pensar condiciona aquilo que elas sentem e como vai afetar aquele acontecimento na vida delas. Imagina, pode ser, olha, tive um filho e tive um ano de noites horríveis com o meu filho. A forma como tu vais pensar aquele acontecimento e como vais decidir reagir perante aquele acontecimento, se calhar vai moldar a tua crença de se queres ter mais filhos ou não. Ou a tua vontade de ter mais filhos ou não. E pronto. E agora havia aqui exemplos que nunca mais acabavam, mas crenças e ambiente, porque o ambiente então também é outro que dava horas de conversa só a falar sobre o ambiente. E o ambiente é tudo. O ambiente são pessoas, o ambiente são o que tu ouves na televisão, na rua, na escola, o que tu lês ou o que tu não lês, porque o que tu não lês é pior do que o que tu lês. Pronto, e o ambiente, se tu tens um conjunto de pessoas a pensar de uma maneira à tua volta e tu és a quinta pessoa. A minha virada de chave foi aí, sem dúvida. Foi quando eu percebi que, além das crenças, que eu não podia só mudar as crenças, eu não podia querer evoluir e crescer e ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo.
Isso é incoerente, isso não funciona. E quando eu comecei a olhar à minha volta e a perceber, caraças, com aquela pessoa sinto-me sempre mais exausta depois de falar com ela. Aquela pessoa está-me sempre a limitar. Quando tu dizes, vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Ai, vais mesmo? Achas que é por aí? Achas que as pessoas querem? Achas que não sei o quê? Isso são pessoas que te desfocam, que te tiram a vontade de fazeres acontecer. E quando eu comecei a afastar-me, e foi um processo natural, eu na minha cabeça, foi horrível. Ai, aquela pessoa vai reparar, vai não sei o quê, o que é que ela vai pensar, porque eu era amiga dela e não sei o quê. Foi super natural. Quando eu me comecei a afastar de certas pessoas, elas começaram-se a afastar de mim e só aconteceu. Sim, isso também aconteceu comigo. E isso mudou a minha realidade, quando eu percebi que isto veio daquele conceito de que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, e eu percebi, não é nada assim, não sei o quê, e comecei a olhar. Eu tinha uma pessoa, bastava ter uma pessoa no meu núcleo mais próximo que pensava de uma forma mais limitadora, e eu já não estava no meu máximo potencial, porque sempre que eu falava com aquela pessoa, se eu perdia energia, já não ia conseguir investir essa energia noutra coisa qualquer. Obviamente isto, ninguém vai ser o robô de alta performance que só tem aquela... Não, isto não é ensaiado, mas quanto mais cuidado nós tivermos com os ambientes que frequentamos, sem dúvida que até as próprias crenças vão ser mais facilmente modeladas. Sim. Sim. E isso aconteceu comigo, eu também tive-me afastado intencionalmente de algumas pessoas, porque eu, por exemplo, trabalhei, neste meu trabalho que ainda tenho atualmente, trabalhei muitos anos com um colega meu, na altura amigo, agora já não o considero amigo, pessoa que eu, pronto, falo quando tenho que falar. Trabalhei com ele ainda uns bons, se calhar, 3 anos e tal, e já só ao final desse tempo é que eu comecei a entender, ainda sem me ligar no desenvolvimento pessoal, comecei a entender que eu estava constantemente numa espiral de criticar tudo, nunca estar bem, nunca isto, nunca aquilo. E comecei a entender, e depois então de ter entrado no desenvolvimento pessoal, aí eu também comecei a entender a forma como aquilo me afetava. E ele sempre foi uma pessoa, que tal como eu, nunca esteve satisfeita com o trabalho que faz, que é o mesmo que o meu. Mas não teve coragem de mudar. E quando eu o convidei, olha, está aqui, pelo menos para tentar. Não quis, senti que me julgou, de forma subtil, mas eu senti que me julgou. Sim. E uma coisa que a mim, pessoalmente, hoje já não quero que ele faça isso, porque já não tenho essa necessidade. Lá está, a nossa procura por validação e que se preocupem connosco. Que foi nunca, por uma vez, aliás, ele e mais uma ou outra pessoa, nunca foram capazes, olha, como é que isso está a correr? Está a correr bem? Não é aquelas típicas perguntas que quando eu comecei no Network Marketing que chegaram a fazer. Então, isso já está a dar dinheiro? Que é para as pessoas é a única coisa que isso importa. Ainda me acontece. Exato. Então, isso já está a dar dinheiro. É aquela pergunta que... Essa pergunta serve apenas para tentar mandar-te abaixo. Sim, para desvalidar aquilo que tu fazes, porque não é cada pessoa que trabalha no part-time X que recebe uma ninharia, ninguém lhe pergunta se está a dar dinheiro. Exatamente. Não está a dar, mas... E aquilo hoje eu tenho a capacidade de entender que não é esta palavra que eu quero dizer, mas é só para tu entenderes. Acabo por ter pena da pessoa que faz esse comentário. Ela não tem ideia do que é o processo. Ela não tem ideia do que é o processo. Era aquilo que eu te estava a dizer, a pessoa não tem ideia. Mas tu agora decidiste começar a fazer vídeos no Instagram. Às vezes há vontade de dizer assim, faz lá tu. Faz lá tu. Imagina, quando eu comecei a fazer conteúdos para o Instagram, eu não publicava praticamente nada no Instagram antes de decidir envergar para aí. É engraçado que esse amigo que eu te falei agora e mais outros, que sempre tive um grupo com eles que falava no Messenger do Facebook, e eu intencionalmente fui-me afastando, mesmo intencionalmente, e hoje pouco ou nada falo com eles. Se precisarem de alguma coisa, eu estou lá, mas intencionalmente eu sei que não posso conviver muito com eles. É isso. O chip é outro, completamente.
e perdi-me o que é que ia dizer. Quando começaste a criar conteúdo para o Instagram? Sim. Repara, são pessoas que eu já faço... Houve uma altura que eu parei muito no conteúdo porque estava-me a reencontrar, mas quando comecei na altura do Network Marketing, comecei a explorar essas coisas todas, é engraçado que nunca colocaram um único gosto num conteúdo meu. Mas sabiam tirar prints das minhas fotos nos posts e meter na conversa a brincar. Exato. E eu sempre levei aquilo na descontra. Porque eu sabia, ok. Nessa altura já percebi, ok, pá, está tudo certo. Está tudo certo. É isso. Eu sei o que estou a fazer, sei porque é que estou a fazer, mas o que é que eu comecei a entender? Ok, se eu já me estou a afastar, só me está a dar mais um motivo. Vou-me afastar ainda mais. Claro. Não é? Mas é isso que eu acho engraçado, é tirar um print para brincar, fazem. Pôr um simples gosto. Que dá muito mais trabalho. Não é que o gosto dele vá fazer grande diferença no meu conteúdo, mas dá muito mais trabalho e ele perde muito mais tempo a fazer aquele corte na foto do que a meter o gosto. Exato. E então, parece que não, mas isto tudo são pequeninas histórias, não é? Que parece que não têm impacto nenhum. Mas tu passares por isto e tu não desistires e voltares para o teu normal, onde a tua voz diz: olha, vês, estão a gozar contigo. Tu andas aqui e parece que andas a brincar, sei lá o quê. Não é fácil. Não, não é. É um processo também. É aquela coisa de carregar os processos dos outros também. Exato. Enquanto o que nós falámos, se tu tivesses no teu 100º aniversário e estavas assim a fazer um mega discurso para a tua família e para os teus amigos, o que é que tu não gostarias de dizer? Ou seja, o que é que teria de acontecer para te sentires que fracassaste de alguma forma na tua vida? Fracassei. É assim, honestamente, com a consciência que eu tenho vindo a absorver nos últimos anos e daquilo que eu acredito que o mundo é e pode ser hoje e aquilo que eu senti que era lá atrás, eu acho que aquilo que para mim não pode faltar é tu... Como é que eu ia dizer? Esta pergunta exige mais reflexão. Mas essencialmente eu acho que é... Epá, questionem-se. Porque, imagina, eu hoje falo muito dos perfis comportamentais. E eu gosto. Mas eu sei que ainda não... Eu sei que não é aquilo, ok? Porque há muito... Os perfis é um topo do iceberg. Há muita coisa para além disso. E aquilo que eu sinto um grande chamamento de trazer às pessoas é muito do que a gente está aqui a falar. Porque o que a gente está aqui a falar é trazer consciência, trazer uma consciência muito grande de que aquilo que tu és hoje ou que foste lá atrás não tem que ser aquilo que tu tens que ser daqui a 5 anos que seja. Claro. E que se tu não te questionares, tu vais continuar a viver sempre a mesma vida. E a achar que estás bem na vida que tu tens. Porque as pessoas começam-se a sentir confortáveis numa má zona de conforto. Mas que elas começam a considerar: não, eu estou bem aqui. Exato. Por isso é que é tão difícil sair do estado de inconsciência. Porque as pessoas estão no... Para mim isto é a coisa que é mais importante trazer para as pessoas. Porque eu sei que numa fase inicial é difícil. Tu aceitares e questionares aquilo que tu pensas, aquilo que tu achas que é verdade, questionaste que, ok, eu posso fazer mais, eu posso ter mais, e posso ser mais, mas vai custar. Vai custar. E as pessoas preferem continuar a fazer só scroll no Instagram. Porque é mais fácil, porque liberta dopamina, porque dá os prazeres momentâneos que as pessoas andam constantemente à procura. E nós hoje em dia vivemos cada vez mais nessa sociedade. Eu sei do que falo, porque sempre fui viciado em jogos e sei o quanto de dopamina aquilo liberta. Lá atrás eu não sabia sequer o que era dopamina. Hoje sei, não é? Mas lá atrás eu não sabia. Hoje
lá atrás eu nem sequer sabia que para criarem os jogos existem psicólogos que estudam o cérebro para arranjar estratégias para aquilo ser cada vez mais viciante. É assustador, sim. É assustador a forma como nós somos manipulados. Eu hoje até aprendo sobre como investir em Forex. Portanto, o meu nível de curiosidade, ele espalhou-se para todo lado. Porque eu percebo, ok, não é lá atrás, investir é só para... Muita gente perde dinheiro a investir. Se calhar porque não sabem investir. Percebes? E também ganham. E também ganham, mas as pessoas vão sempre buscar. Elas perdem. Isso está muito pago. Isso é muito difícil. Isso é só para quem tem sorte. Isto aquilo, isto aquilo outro. E hoje em dia já não tenho paciência para esse tipo de conversas. Tenho um bocado de dificuldade em ter paciência para esse tipo de conversas. Porque eu sei o quão difícil é o processo. Sei que é difícil nós questionarmos aquilo. Imagina, há crenças que às vezes eu não as consigo ultrapassar. Eu sei que estou a ter um determinado comportamento, porque aquilo é uma crença. E é muito mais fácil dizer assim, olha, que se lixa esta porcaria toda. Exato. Eu lá atrás, antes de eu mergulhar para o desenvolvimento pessoal, eu estava aqui na minha vidinha, no meu computador, jogava uns jogos durante o dia, à noite ia para o sofá ver séries, e eu não tinha dor de cabeça nenhuma. E este é o processo, é isto que eu quero trazer às pessoas, é isto que eu gostava, ou que não quero, claro. Não sei se já não me lembro bem como é que foi a tua pergunta, mas não quero chegar aos 100 anos e não dizer o quão fundamental isto é para a nossa vida. Porque eu acho que lá na frente, quem está num estado de inconsciência e se depara com o fim da vida, ou se tu fores mais novo e te paraste com um momento de estás quase a bater as botas, há inúmeros exemplos de pessoas que mudam completamente a mentalidade delas. Porquê? Porque tiveram num momento extremo. E tu queres evitar que seja necessário chegar a esse momento. Exato. Acho que nenhum de nós devia esperar que chegasse a um momento extremo. E a gente tem inúmeros casos disso. Pessoas com excesso de peso. Algumas, elas chegam a um momento extremo e têm maneira de recuperar. Há outras que morrem logo. Exato. Pessoas que fumam em demasia, um dia têm um susto. Se tiverem um susto é bom sinal. Ainda podem mudar. Ou podem fazer alguma coisa para mudar. Há outras que não chegam a conseguir mudar. Mas as pessoas, eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que fumar porque me dá prazer. Eu tenho que não fazer exercício porque dá-me mais prazer estar sentado no sofá. Eu tenho que comer aquilo que me apetece porque não sei o dia da manhã. Hoje eu percebo que isto está tudo associado a montes de coisas, de sentimentos de escassez, falta de merecimento, nós não respeitarmos, nós não respeitarmos o nosso corpo. E atenção, outra coisa que eu sei que tenho, eu sou magro, super fit, mas eu adoro açúcar. Tipo, é uma luta para mim combater o açúcar. Porquê? Porque os meus pais deram muito açúcar. Eu comia muito açúcar. E então, para mim, tipo, o doce é uma coisa que é difícil de combater. Mas temos de ter consciência e que a frase que tens de dizer para a tua vida não é eu vou morrer de qualquer maneira. Certo. Essa é boa. Eu não comer açúcar ou eu não ter 50 quilos a mais, não ter 50 quilos a menos, não significa que eu possa viver muitos anos e que não morra do dia para a noite. Sim, é verdade. Eu posso estar aqui, ter um peso ideal, não fumar, alimentar-me bem e amanhã pode-me dar um ataque e eu morrer. Ninguém está livre disso. Mas a autorresponsabilidade é nós sabermos que, se eu estou a comer mais do que aquilo que devia, a fumar mais do que devia, a beber mais álcool do que aquilo que devia, a não cuidar da minha ansiedade, do meu stress, dos meus sentimentos, inclusive depressivos. Tudo isto alimenta uma possibilidade de eu lá à frente morrer, ou pior do que morrer, para mim, é teres uma velhice rastejante. Sim. Rastejar durante 10, 15, 20 anos. Morrer aos poucos. Onde tu começas aos poucos a não conseguir fazer nada, nada.
ficar completamente dependente, eu não sei o que é melhor. Eu não cheguei lá, mas não sei o que é melhor, sem morrer logo, ou andar a depender de outras pessoas e temos. Mas as pessoas não pensam nisso. Porque é que as pessoas não pensam nisso? Porque as pessoas não têm uma dificuldade muito grande em pensar no longo prazo. Porque o longo prazo não gera prazer momentâneo. E como não gera prazer momentâneo, o que a pessoa quer é prazer momentâneo. A toda a hora, com tudo. Com tudo. E é difícil combater. Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, em que tudo aquilo que é criado, mesmo em termos tecnológicos, é feito para que tu percas menos tempo e tenhas prazer mais rápido. A todo momento. A todo momento. Sim, 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 sim. E então tem que haver cada vez mais formas de como é que eu ia dizer, de controlares a tua própria procrastinação. E controlares a tua mente. Não é? Claro. E é assustador ver que a maioria das pessoas, tanto em Portugal como fora, como no mundo, as alturas que mais mexem no telefone é antes de dormir e é de manhã quando acordam. Sim, 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 também já li. Mas qual é o mal de eu mexer no telefone quando acordo? Epá, se tu não queres entender qual é o mal, é um problema que é teu. Mas há mal. E tu só vais perceber isso quando deixaste de ser orgulhoso e começares a perceber e a permitir-te sentir o que tu próprio sentes. Porque as pessoas não têm, elas nem param para sentir. Elas não param para, olha, o que é que eu estou a sentir? Porque é que eu acordei esta manhã e ao fim de acordar à meia hora já estou aqui irritado? Porque se calhar mexi no telefone e bastou-me se calhar ver um post de alguém no Instagram que despertou um sentimento em mim e que eu fiquei ansioso. É uma coisa tão simples como isto. Recebi um e-mail quando acordei e aquele e-mail deixou-me ansioso, porque é uma coisa que eu tenho que tratar e que ainda não tratei. A coisa pode nem sequer ser uma coisa urgente, mas é uma pendência que tens na tua vida. E assim que pegaste no telefone de manhã, ok, está aqui uma preocupação, comecei a sentir algo e o meu dia vai ser moldado por aquele sentimento que eu Por tive. aquilo, sim. Isso é muito importante. Tu deste a última pergunta da conversa, eu já nem te vou fazer porque tu respondeste vezes 1000, que é a grande lição desta conversa. Tu deste aqui um monte de lições. Eu até apontei algumas frases específicas que eu adorei, porque realmente, imagina, esta parte final da conversa eu podia só publicar isso, que estava ali um monte de coisas incríveis que tu disseste. Por isso eu vou-te ler o que eu apontei e tu vais escolher uma ou dizer outra qualquer e está tudo bem. Tu é que decides a lição da tua conversa. Uma que eu apontei foi questiona a tua verdade. A outra foi não deixes o extremo matar-te. E a outra, não queiras ter uma velhice rastejante. Concordas com alguma destas ou tens outra melhor? Não todas. Concordo. Acho que é a primeira. Porque acho que a primeira é a chave de tudo. Questionarmos. É questionares a tua verdade. Porque a tua E é verdade... interessante que nós começamos tudo isto a falar sobre comodismo, sobre o fugir do... Nem é fugir do sonho, é não ter sonho por ser tudo muito fácil ou ir atrás do que é convencional e agora viemos buscar o questionamento novamente para sair da zona do não conforto. Sim, completamente. Completamente. Olha, muito obrigada, Tiago. Acho que essa é... acho que foi o que começou a mudar a minha vida. Foi eu questionar-me sobre o que é a minha verdade. Ok, não tenho sonhos. É normal não ter sonhos. É normal viver a vida toda sem objetivo, sem uma coisa que tu queiras realmente fazer. É normal, sei lá, estar mal de saúde. É normal eu não ter vontade de investir no meu conhecimento. É normal eu não conseguir ganhar mais dinheiro. É normal, sei lá, é normal eu ter a relação que eu tenho com a minha mulher, é normal eu ter a relação que eu tenho com os meus pais. Tudo isto são coisas que não são fáceis de mudar. Porque tu estás habituado a ter imagina, mesmo relacionamentos. Estás habituado a ter um determinado relacionamento com os teus amigos, ou com o teu marido, ou com a tua mulher, ou com os teus filhos. Estás habituado a comunicar com eles de uma determinada maneira e começas a perceber, ok, eu se calhar devia fazer um esforço para comunicar de outra maneira, para mostrar o amor que tenho por eles de outra maneira, porque eles têm uma linguagem de amor diferente da minha, porque
as pessoas ninguém se questiona sobre isto. E depois, Sim. imagina, as primeiras vezes, que foi mesmo no início de tudo, que eu apanhei o Vendel nas redes sociais, ele começou a dizer umas cenas assim, mas quem é este gajo? Que já é que ele está aqui a dizer? Isso aconteceu-me também. Quem é que é ele para estar a dizer isto assim? E nem sequer o segui. Também eu. Nem sequer o segui. Eu só o segui para aí depois de 4 ou 5 interações com o conteúdo dele, ou mais. Yeah. E eu, então, quem é que este gajo pensa que é? A vida não é bem assim, as coisas não são bem assim. É para ele porque ele tem muito dinheiro. E, isto foi o que eu pensei, isto é o que a maioria das pessoas pensa. Atenção, nós não temos que concordar com tudo o que o Vendel diz, nem tudo o que Claro. ele diz. Há coisas que eu também questiono, ok, se calhar Sim, sim. ainda não acho que seja bem assim. Mas eu nunca digo assim, não, isto não é mesmo assim. E acho que essa é um grande diferencial, é quando tu dizes, para mim agora, isto ainda não faz sentido. Outra coisa é, não, isso não é assim. Há uma diferença gigantesca nisto. Porque uma permite-te, tu, lá à frente, voltares a ouvir a mesma frase e, ok, espera lá que isto agora já fez um bocadinho mais sentido. Agora, quando tu tens a tua verdade, tipo, eu estou certo, isto é assim, acabou. Acabou. É como se tivéssemos morrido para a vida. É, completamente. Completamente. Olha, obrigada, Tiago, pelos insights, pela partilha, pela conversa. Foi incrível.